Com qual idade que ali desperta a possibilidade de começar a trabalhar com a voz? Não, eu não tinha nenhuma pretensão, né? Foi para o seminário, voltou para casa? Aí eu fui para o seminário e a coisa interessante é que aquela ideia, estava no seminário, mas queria ser médico. Sim. Né? E eu entrei, fiz o vestibular com 15 anos. Eu não tinha, na minha concepção, eu não tinha idade para ir fazer Sim. filosofia. E voltei para casa e fui estudar economia. Eu gostava de matemática, enfim. Voltei para a cidade de Guarapuava, aí fui estudar, aí fui, vamos dizer, requisitado, né? Me chamaram o padre Jorge Pirk da Rádio Cultura de Guarapuava, se eu gostaria de trabalhar na rádio para fazer notícias de igreja. Ele falou, você redige muito bem, você poderia ser um. Eu falei, padre, trabalhar em rádio. Eu falei, tá bom, o senhor me paga a faculdade, eu vou. Ele falou, eu pago. Primeira negociação da minha existência. E daí fui trabalhar, depois fui trabalhando, fazer economia, fui trabalhar no escritório, depois um belo dia pediram para que eu gravasse aquilo que eu escrevia, porque faltou um dos locutores. Sim. Lá. Eu falei, não, eu não sou locutor, não quero fazer nada. Não, mas precisa, tem patrocinadores, que negócio. Aí eu gravei. Na segunda-feira o diretor-geral me chama, eu falei, olha, você que gravou isso, né? Eu falei, gravei, fui obrigado e não gravo mais. Eu falei, não, você tem uma boa voz. O senhor está ficando louco, não. Você vai gravar o noticiário de hora em hora, chamado Correspondente. E eu pago você. Eu falei, tá. Opa, você paga, vamos lá. E daí começa, então, outra história, né, de fazer um jornalismo diferente. Mas isso é muito jovem, 17, 18 anos? 17 anos. 17 anos eu tinha. Olha só. E daí comecei a fazer isso e depois fui contratada uma locutora na rádio de Guarapuava, minha idade, né? Quer dizer, era profissional, locutora e tal. E a decisão que a gente fizesse um programa juntos, né? Programa da tarde para os jovens da juventude. Não era jornalístico? Não, não. O programa para animar a tarde. Animar a tarde, né? Bem, entretenimento, essas coisas, diversão pura. E a coisa interessante disso é que depois de 3 ou 4 meses ela passou para a parte da manhã, eu fiquei no programa sozinho, aí comecei a inventar, era Juventude de Guarapuava, Boa Tarde Guarapuava. Uma coisa assim. Não recordo. E começava bem para cima. Boa tarde. Mas era alegria, era alegria. E daí, naquele tempo, quando eu comecei, já estava com 18 anos, estava terminando a universidade, aquele negócio. Com 19 anos, eu fui enviado para a Rádio Aparecida para fazer um estágio. Por quê? A rádio nossa tinha ganhado uma concessão de FM. Ninguém sabia o que era FM. Então, eu ia ser um dos locutores do FM. Aí veio para cá para aprender o que era FM. Para o que era FM, como se fazia a Rádio Aparecida. Ali encontrei o padre César Moreira, o padre Pelaquim, o padre Jardir. E terminei o estágio, voltei sábado para o Paraná, no domingo, na segunda-feira de manhã, recebo uma ligação do padre Romualdo Pelaquim, me convidando se eu gostaria de trabalhar na Rádio Aparecida. Olha. Tinha 19 anos. Nossa! Aí virou tudo, né? Aí virou tudo. A Rádio Aparecida foi para mim a universidade profissional da minha existência. Porque eu tinha 19 anos de idade, os profissionais ali, o mínimo que tinha era 20 anos de casa. Então, os corredores da então Rádio Aparecida, que era uma estrutura enorme, né? Me forjou realmente naquilo que eu sou. Naquela idade de 19 anos, você já estava convencido que a sua voz poderia ser o seu sustento? Não, absolutamente. De jeito nenhum? Não, a minha... Estava pagando a faculdade, estava vivendo ali. Tinha terminado a faculdade, tinha aquela aspiração que eu tinha, maior que eu tinha, era de ter uma vida tranquila na minha cidade, eu falo de Guarapuava, casar, ter a minha família, meu fusquinha, que era a coisa mais importante naquele ano,
massa, não era grandes aspirações, não tinha, absolutamente. Mas aconteceu um fato muito interessante na minha vida, antes de vir para a Rádio Aparecida. Uma das primeiras coisas que eu gravei de modo institucional para a igreja foi uma via sacra. Eu gravei uma via sacra, montamos uma vez um fundo musical que ia ser feito na minha paróquia, né? Minha paróquia Santa Terezinha, paróquia grande, importante na minha cidade, e nós fizemos um texto que era muito bonito. Então, para facilitar, eu gravei tudo com uma diferença de tipo 1 minuto de música entre uma estação e a outra. Tal. E era Sexta-feira Santa, minha mãe foi, meus pais, tal, né? E quando terminou a via sacra, eu estava saindo pela lateral, da minha mãe falando, eu falei, você conhece aquela senhora? Eu falei, qual senhora? Tem uma senhora que veio conversar comigo. Eu falei, o que ela falou? Ela falou que eu não tenho que se preocupar com você, porque você vai embora. Assim, vou embora, ir para longe. Sério? Sim. E minha mãe falou, mas você vai embora? Eu falei, não, mãe, onde é que eu vou? Para lugar nenhum. 2 meses depois eu estava em Aparecida. E ali começa uma outra história que eu estava dizendo para você, que aquilo que eu recebi dos meus amigos, que eu pude beber no profissionalismo deles, eu carrego comigo até hoje. E carrego uma outra coisa que eu esqueci de dizer. Quando eu estava no seminário, na aula de literatura, nós tínhamos até literatura, o seminário realmente era encorpado no que diz respeito àquela visão de instrução. O meu professor mandou-me ler a poesia famosa E Agora José. Eu li, terminou, sabe Deus, termina a aula, o professor chega às 2 horas no meu quarto. E agora? 2 horas, vou no quarto dele, entro, fecho a porta, pois não, 4 livros. Você não sabe ler. Falei, como não sei ler? Você não sabe ler. Daqui a 1 mês você vai contar a história desses 4 livros para mim. Viu? Dei-me conta então que eu nunca tinha lido um livro, isso é verdade. Primeiro livro, não é que eu odeio até hoje, mas eu tenho na minha estante no último. Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Pequeno Príncipe. Fiquei até traumatizado. Segundo, Iracema, José de Alencar. Iracema, nossa. Terceiro era de Karl May. E o último, que eu adorei, O Príncipe e o Mendigo. Ali despertou uma vontade de leitura que eu nunca tive. E eu recordo que uma vez eu escrevi uma carta para esse professor meu, o padre Berbeste, Henrique Berbeste, escrevi e falei, olha, o senhor determinou a minha profissão, a escolha da minha profissão. Porque eu fico imaginando hoje se eu não soubesse ler. Eu sabia ler, mas não em voz alta. Olha que... Eu não conseguia colocar uma sequência de palavras, uma depois da outra, com inflexão. Mas que coisa impressionante. E ali começa, então, a minha história, porque depois eu me tornei jornalista. Agora, aqui, na Rádio Aparecida, quanto tempo que você passou por aqui? 3 anos e meio. 3 anos. Agora, ali, a sua profissão não era radialista e jornalista, você estudou economia. Exatamente. Nunca fui economista. Nunca fui economista. Depois fiz jornalismo, sim. Depois fiz sociologia, eu fiz doutorado em comunicação, que foi umas coisas que eu escolhi de fazer quando já estava na Europa. Então, 3 anos aqui em Aparecida, e depois daí, qual o caminho que levou você a chegar lá, à Rádio Vaticano? Depois daqui eu fui para Angra dos Reis. Olha só. Eu fui passar um carnaval em Angra dos Reis. Eu faço uma premissa que não é bonito de dizer, mas eu digo com orgulho por uma outra coisa. Eu nunca pedi emprego na minha vida. Sim. Sempre me ofereceram um emprego. Você gostaria, você poderia, tá? E isso fez com que eu ganhasse uma responsabilidade muito maior, sabe? Que as pessoas me procurando porque acreditam em mim. Sim. Isso é diferente de você bater lá e dizer, eu sou bom. Sim, sim. Então, quando eu fui para Angra dos Reis,
que foi uma decisão muito difícil deixar a Rádio Aparecida. O que determinou aquela vez foi o primeiro plano cruzado de José Sarney. Ah, é? Por quê? Eu tinha, o padre Jadir, grandíssimo amigo meu, Sim. me deu um aumento de salário e em função de uma proposta que eu tive de Angra dos Reis. Quando volta, isso era uma quarta-feira, na sexta-feira saiu o plano cruzado, mudando a moeda de cruzeiro para cruzado, congelando todos os salários por um ano, aquele negócio. Ele falou, olha, não posso te dar o aumento que eu prometi, mas posso te dar um aumento. Eu falei, mas tá bom, era aumento. E Angra dos Reis me oferece 2 vezes mais. E eu recordo até hoje o que disse Padre César. Eu fui falar, Padre César, quando estou numa encruzilhada, sinuca de bico. Sim. Aconteceu isso, e ele me olhou assim, se você não for, vou eu. Vai. Mas que coração bom, né? Vai, não deu certo, você volta que a casa é sua. Essa foi uma das coisas mais importantes que eu recebi na minha vida. Foi quando eu saí de Guarapuava para vir a Aparecida, minha mãe, né, subindo no ônibus que me trouxe, pensando que tinha avião, não era ônibus mesmo, né? 12 horas de ônibus. 12. E ela falou assim, vai meu filho, se você cansar, não deu certo, a tua casa está esperando você, Porto Seguro. Aquilo me deu uma tranquilidade tão grande. E a mesma coisa que fez Padre César também. Isso eu repeti para ele quando ele veio jantar na minha casa, muitos anos depois. Falei, você não pode imaginar o que você fez por mim com aquelas palavras. Então, são momentos, palavras, frases que podem marcar e virar realmente a concepção da tua vida. Eu fui para Angra dos Reis, trabalhei na Manchete e dali fui convidado para trabalhar na TV Sudoeste do Paraná, que era uma sucursal da TV Manchete que estava sendo montada pelos franciscanos para cuidar do jornalismo da televisão. Mas o meu salário era um salário um pouco alto aqui. E eu falei, olha, se eu me pagar o que eu vou, que era o Frei Nelson Rabelo, de Quíria Aparecida, nosso querido Frei Nelson. Ele falou, olha, você trabalha no FM também? Eu falei, eu trabalho no programa, então pode ver. E aí fui. Isso eu digo para todo mundo. Eu tive um dia de depressão na minha vida. Foi o dia que eu cheguei em Pato Branco. Ah, é? Por quê? Me deram lá um prêmio na cidade. Mas contei para eles também. Por quê? Eu chego em Pato Branco, morava em Angra dos Reis. Sim. A janela eu abria, eu tinha o mar na frente. O mar, olha que... Uma praia privada, tinha 22 anos. Falei, meu Deus do céu, que coisa mais linda, né? Chego em Pato Branco, tarde de domingo, chovendo, vou pro hotel, abro a janela do hotel, aquela chuva, nem cachorro molhado na rua tinha. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Dormi vestido aquela noite. Nossa. Falei, o que eu fiz? A interrogativa era forte demais. Mas eu fui tão bem recebido, que os meus melhores amigos, depois de 34 anos que eu saí de lá, estão em Pato Branco. Olha só. Eu estive em Pato Branco recentemente, revê-los, parece que eu saí ontem, conservo. É uma relação de amizade que cresceu somente no tempo.